Meus amores, estamos aqui para dar continuidade à nossa aulinha online de hoje. Mas antes, meus amores, olha quem está conosco. O Lelê, pois estamos morrendo de saudade. Então, semana passada, meus amores, nós falamos de famílias indígenas, né? E famílias africanas. E falamos também dos seus costumes, não é isso? Então, hoje nós vamos falar dos imigrantes, né? O fazer a América. Então, muitas famílias desembarcaram em terras brasileiras e essas famílias, meus amores, vieram para o Brasil em busca de algo melhor, né? Faziam contratos de trabalho, garantindo moradia e plantio, verdade. E essas famílias, meus amores, né? Elas tinham que trabalhar, a família toda tinha que trabalhar, inclusive mulheres e crianças, né? Para você que não sabe, né? Imigrantes é aquele que entra em um país estrangeiro. Então, esses imigrantes vieram, né? Em busca de algo melhor, em busca de uma vivência melhor. Então, nós aprendemos com essa vivência, nós aprendemos muitas coisas, né? Aprendemos danças, culinárias, né? Tipos de comida, né? Aprendemos brincadeiras, inclusive a tia pediu para vocês fazerem um trabalhinho, né? De história. Então, hoje aqui nós vamos falar, né? De como é que era a vivência deles. Hoje, muitos descendentes dessas famílias buscam informações e documentos. E essas informações e documentos, né, nós vamos achar lá no museu em São Paulo, tá bom? Meus amores, aqui na página 239, né, nós vamos responder algumas questõezinhas. Vamos lá. A instituição possui um acervo de documentos, fotografias e objetos preservando a memória de famílias de mais de 70 nacionalidades, né? Como a tia falou, imigrantes, né? É quando entram, né? Os estrangeiros entram, né? No nosso país ou em país diferente. Então chama imigrantes, tá? E essas famílias vieram em busca de algo melhor. Então são muitas famílias que chegaram ao Brasil. E aqui está perguntando, na questão 1, o que as famílias de imigrantes buscavam no Brasil? O que eles buscavam no Brasil? Quando vieram para cá, o que eles buscaram? Eles buscaram o quê? O sonho de uma vida melhor, né? Eles queriam melhoria. Eles trouxeram muitas coisas boas, né? Onde nós aprendemos muitas coisas, mas eles também queriam algo melhor para eles, não é isso? Então, continuando. O que a hospedaria oferecia aos estrangeiros? O que é hospedaria? Hospedaria é aquele lugar que você fica hospedado, né? Ou seja, hotel, pousada, não é isso? O que buscavam no Brasil? Então, as hospedarias ofereciam acolhida e encaminhamento para emprego. Então, eles chegavam nessa hospedaria e ali eles eram encaminhados, né, a buscar o trabalho. Ou seja, encaminhados, né, à direção de um trabalho. Para emprego, além de médico, serviço de correios e refeitório. Então, nesses refeitórios, né, nesses lugares onde eles ficavam na hospedaria, tinha isso tudo, além de médico, serviço de correio e refeitório. Não é isso? Vamos lá, número 3. O que é possível encontrar no Museu da Imigração? O que é possível encontrar? O que é possível encontrar lá? Documentos sobre os imigrantes que chegaram ao Brasil há muitos anos, né? Então, se a pessoa quiser saber de alguma coisa a mais, vai no Museu, né, da Imigração, lá em São Paulo, tá bom? Falar agora contando histórias de família. Muito bem. Então, veja bem, aqui as histórias que os avós contam. Então, se for sentar com a vovó e com o vovô,
né, nós vamos descobrir muitos tipos de histórias, histórias bonitas, histórias às vezes tristes, né? Mas é a história da vovó e do vovô, né? Ó. Então aqui, ó, as histórias que os avós contam. Então, de repente, você está perto da vovó e do vovô, peça a eles para contar uma historinha para vocês, tá bom? Vocês conhecerem a historinha do vovô e da vovó. Então, meus amores, nós estamos aqui conhecendo histórias de vovô, de vovó, não é isso? Pois agora nós vamos falar da história de Santos Dumont, né? Quem era Santos Dumont? Santos Dumont foi o inventor do avião, tá? Santos Dumont inventou o avião. Hoje nós temos acesso, né, aos voos, né? Mas há muitos anos atrás, ele inventou o avião. E aqui na página 243, conta essa história, né? História de Santos Dumont. Então vamos lá. Vamos responder, né? Na questão 1, veja bem, ó. Quais documentos, veja bem, ó. Quais documentos e objetos você possui que podem contar a sua história? Ou a história do vovô, da vovó, né? Através de quê? Por exemplo, de fotos, né? Se você pegar uma foto e olhar, você vai saber contar a história da foto, aonde que foi, quando foi, não é isso? Então, através de fotos, muito bem. Número 2, quem é o personagem que você conheceu nesse tema? Qual é o personagem? Alberto Santos Dumont, é o inventor do avião. Tá? Alberto Santos Dumont. Número 3, vamos lá. Que documento apresentados conta um pouco da história de Santos Dumont? Então, qual documento? Relato da avó Jandira, fotografia do casarão da família de Santos Dumont. Então, hoje Santos Dumont não existe, mas existem muitos documentos, né, que traz à memória a história do Santos Dumont, traz a memória de como foi construído, de como aconteceu, aonde ele morou, onde ele nasceu e tudo isso. Tá bom? Então, através de fotos, documentos, né, você vai ter acesso a todas essas informações. Meus amores, na página 244, continua. Aqui é uma, ó, Memórias de um Seringal. Então, tá contando, né, uma memória, uma história, né, uma coisa que as pessoas leem e fica na memória, tá? Então, é só você ler que você vai entender bem. Vamos responder as questões da página 245, aqui, ó. Né, através desse texto que nós vimos na página 244, nós vamos responder aqui, ó. O texto é apenas sobre a vida de Maria Iraildes, né? Então, o que está falando nisso aqui? Olha a pergunta, ó. O texto é apenas sobre a vida de Maria Iraildes? Não. Ó, a questão 1, ó. Não. É da família de Maria Iraildes e das mudanças que aconteceram em Mutum. Mutum é o nome do lugar lá, tá? Então, não está falando só da história dela, não. Está falando das mudanças que houve no lugar, tá? Nós já temos dias trabalhando sobre mudança, sobre família, tradições, né? E hoje nós estamos falando de imigrantes, histórias do passado, histórias de avós, memórias de pessoas, né? Então, aqui, ó, houve mudanças, tá? Na número 2, ó, marque no texto duas coisas que fizeram Mutum. Mutum é o nome do lugar. Mutum, mudar. Então, ó, então você vai procurar no texto, ó, a ascensão do garimpo e implantação da usina hidrelétrica. As duas coisas vocês vão circular ou riscar no texto, tá bom? Na número 3, veja bem, ó. Na questão 3, ó. Na sua opinião, como Maria Iraildes reagiu às mudanças de Mutum? Como é que aconteceu? O que
né? Como é que você acha que aconteceu com ela? Ó, ela não gostou das mudanças, tá? Ela não gostou, tá bom? Meus amores, vamos aqui no livrinho da atividade complementar. Na questão de número 13, na página 84. Você viu que nas sociedades africanas de antigamente, os saberes e os conhecimentos eram transmitidos pelos mais velhos, por meio de lendas e histórias contadas oralmente. Peça a um membro da sua família, ou seja, uma pessoa da sua família mais velho, né, que conte uma história. Lembra que a tia falou que as histórias do vovô e da vovó é muito interessante? Então, você vai pedir a mamãe, ou papai, ou a vovó, ou o vovô, até mesmo o titio, para contar uma história para vocês, tá? Aí depois você vai na página 14, na questão de número 14, ó. O que você vai fazer? Ó, você vai aqui, ó, escrever na número 14, ó. Você vai escrever o nome da história que alguém da sua família te contou. Você vai escrever o nome da história. Ah, a história foi de um pé de laranja que tinha na fazenda. Ah, a história foi de um cachorro, qualquer coisa, de um cavalo, qualquer coisa. Você vai escrever o nome da história. Na questão de número 15, da mesma página 84, ó, você vai desenhar, tá? A história que foi contada na questão 14, você vai desenhar na questão 15, tá bom? Na página 85, meus amores, ó, com que objetivo comum os imigrantes vieram para o Brasil, especialmente entre o final do século XIX e o início do século XX. Então, você vai marcar um X, né? Ó, você vai marcar um xizinho. Então, vamos lá. Marque um X, marque com um X a opção correta. Colonizar as terras do Brasil, buscar melhores condições de vida ou industrializar os centros urbanos do país. Lembra que a tia falou lá no início? Então, os imigrantes vieram para o Brasil em busca de algo melhor, né? Ou seja, buscar melhores condições de vida. Então, você marca no meio, tá bom? Na questão 17 aqui, meus amores, ó, é só vocês ligarem os pontinhos, tá vendo? Ó? Então, eles vieram, ó, os bisavós do Pietro vieram para o Brasil no início do século passado, em busca de seus sonhos, até chegar aqui, enfrentar uma longa viagem. Então, ligue os pontos e descubra o meio de transporte utilizado pelos bisavós de Pietro. Em seguida, pinte o desenho. Então, você vai ligar e depois vai pintar. Tá bom, meus amores? Um beijo, até amanhã. Não deixe de participar da aula, tá? Tchau!